Querido, abra comigo então. Abra comigo, por favor. A palavra de Deus do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler os versículos, aliás, do capítulo 12, os versículos 28 até o 31. É um texto extremamente conhecido de vocês. Vocês sabem bem o que vai estar escrito aqui, mas faço questão que todos leiam junto. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 ao 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Versículo 29 diz, respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30 começa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que jeito, querido? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E em cima desse texto, que é o nosso texto base dos próximos 3 meses, nós inauguramos a série O Amor e a Resposta. Amém? Eu quero chamar a atenção hoje para o amor a Deus. E nesse mês de setembro, eu quero trazer 8 formas de amar a Deus. 8 maneiras de tu expressar o teu amor por Deus. Vamos a cada semana tratar de 2 delas. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira forma de eu amar a Deus, pré-requisito inclusive para poder amar qualquer coisa. Primeira delas, anote por favor, é conhecer. Para eu poder amar a Deus eu preciso conhecê-lo. Porque como é que eu vou amar algo que eu não conheço? Certo, querido? É fundamental que eu dedique tempo da vida para conhecer a Deus, caso contrário, eu não vou amá-lo como Ele é. Eu posso amá-lo como me contaram que Ele é, eu posso amá-lo como eu acho que talvez Ele seja, mas é completamente diferente quando eu o conheço, e assim eu passo a amá-lo de fato. Está me entendendo? Quero ler contigo alguns textos preciosos a respeito disso. No texto de Oséias, esse não precisa abrir, que eu vou citar, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído porque falta conhecimento. Como é que eu vou saber o que me faz bem ou o que me faz mal se eu não conheço? Como é que eu vou saber o que destrói outra pessoa e o que abençoa outra pessoa se eu não conheço? Não sei quando tu levou a tua amada pela primeira vez a jantar fora. Lembre aí, pode ser que faça algumas décadas, né? Não, estou falando da primeira vez, não da última. Se a última faz algumas décadas, está tudo muito errado. Quando é que foi a primeira vez que tu levou tua amada a jantar fora? E aí tu resolveu levar ela para comer um churrasco e ela era vegetariana. Bola fora, não. Não conhecia direito. Resolveu, expressar o amor, mas sem conhecer, expressa com riscos. Entendeu? Por isso é fundamental o conhecimento. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais, ele diz, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que sério isso. 2 coisas. O texto está dizendo que eu preciso conhecer, para parar de errar. As Escrituras e o poder de Deus. Errais.
Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, essa eu quero ler, que vocês abram, pode colocar. E é um texto muito interessante, porque Jesus cita esse texto. Ele diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Pode deixar esse texto aqui. Olha só. O texto da palavra de Deus está dizendo que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer conhecer a Ele mais do que ofereçam a Ele ofertas de holocausto. Holocausto, para quem não sabe, no Antigo Testamento era usado ofertas queimadas. Ofertas de animal queimado, onde a fumaça ia em direção aos céus e assim agradava a Deus. E Deus está dizendo: eu prefiro que conheçam muito mais a mim do que me ofereçam essas ofertas. Apesar que foi o próprio Deus que disse que essas ofertas no Antigo Testamento o agradava, mas o agrada muito mais que a gente o conheça. O agrada muito mais que a gente viva com misericórdia. Está entendendo, amado? Quem está aí? Ok. No Evangelho de João, abra. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 até o 9, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não permaneceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Na palavra de Deus existe muito no Novo Testamento a alusão a luz e trevas. E a palavra luz e trevas, elas trazem, no grego, o significado real para conhecimento e ignorância. E olha só como a gente lê esse texto com esse olhar, como ele muda um pouquinho. Ele fica um pouco menos místico, fica um pouco mais profundo. Diz assim o texto: a vida estava nele e a vida era o conhecimento dos homens. O conhecimento resplandece sobre a ignorância. E a ignorância não pode prevalecer contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse a respeito do conhecimento, a fim de que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era o próprio conhecimento, mas veio para que testificasse a respeito do conhecimento, a saber, o verdadeiro conhecimento que, vindo ao mundo, ilumina, esclarece todo homem. O nome da luz é Jesus. Jesus. Esse texto está explicando a vinda de Jesus e chama ele de luz do mundo. Chama ele de luz para todos os homens. Por isso o texto fala que para amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. E para eu conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus. Porque Jesus, esta grande luz, quando entra numa vida, ela ilumina todo o nosso ser, ao ponto de eu conseguir me enxergar melhor, ao ponto de eu conseguir enxergar o meu caminho melhor, ao ponto de eu conseguir enxergar a minha família melhor, ao ponto de eu observar prioridades de verdade melhor. Por isso, para eu amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. E ao conhecê-lo, eu saberei como eu posso viver de uma forma que agrada melhor a Ele e que produz para mim maiores resultados. Todo mundo quer ter resultados. Todo mundo quer acertar na vida. Pois eu estou te contando, para tu acertar na vida, tu precisa de conhecimento de Deus. Porque ao ter o conhecimento de Deus, tu expressa o teu amor por Ele, buscando esse conhecimento, e vive de uma forma muito mais assertiva, muito mais focada em realizar os frutos que Ele tem para ti. No capítulo 8 de João, versículo 32, ali a Bíblia está dizendo assim: e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Logo, pouco tempo depois, nós vamos ver Jesus dizendo que eu sou a verdade.
E quando tu me conheces, tu recebes liberdade, libertação. No versículo 36 do capítulo 8, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 do capítulo 8 diz a mesma coisa. Então, da necessidade de eu conhecer, produz em mim também o efeito de eu viver com maior liberdade. Produz em mim o efeito de eu viver livre de alguns preconceitos, de algumas ideias preconcebidas e também cheio da vida de Deus, vencido das coisas que me atrapalham. A Bíblia fala claramente da necessidade, na medida que eu conheço a verdade de Deus para mim, eu vou me tornando cada dia mais livre. Livre. Portanto, sem conhecimento de Deus, é muito difícil amá-lo. Porque como é que eu vou amar o que eu não conheço, o que eu não conheço bem? Como é que eu posso conhecer a Deus? Como? A primeira coisa, Jesus já disse: errais por não conhecer quem, querido? As Escrituras. Portanto, eu preciso amar a Bíblia, debruçar minha vida na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, estudá-la com toda a minha força. E aqui, na Sala Floripa, nós vamos te dar um empurrãozinho para tu aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, porque semana que vem começa o Instituto Vencedores. Para quem não sabe, o Instituto de Vencedores é um instituto focado em te ensinar a palavra de Deus, para te fazer um vencedor em todas as áreas da tua vida. Tem como perder um negócio desse? Impossível. Porque se eu estou entendendo que eu preciso conhecer a Deus, e o conhecimento de Deus está revelado nas suas Escrituras, eu preciso me preparar para isso. E o Instituto de Vencedores vai te ajudar. Revisionistas, deixa eu te ver, faça assim. É para vocês. Instituto de Vencedores. Agora, prontinho, para te fortalecer na fé, para te fazer conhecedor de Deus, para te ajudar a impulsionar um caminho reto na presença de Deus. Mas é só pelas Escrituras que eu conheço a Deus? Não somente. Por uma vida de oração também me leva a conhecer a Deus. E aqui nós temos 2 lugares que tu não podes faltar nunca na vida. Nós temos aqui dentro da Sala Floripa o Mergulhe Mais. O Mergulhe Mais é um evento mensal de adoração, onde tu buscar a Deus do teu jeito, da tua maneira, e ali Deus fala contigo, te traz experiências com Ele. E nós temos aqui na Sala Floripa a escola de oração. A escola de oração acontece sempre antes do culto de terça-feira, onde vai te ajudar a orar, te ensinar a orar, te dar os fundamentos da oração e te dar também o norte de como se portar em cada área da sua vida para saber como se colocar na presença de Deus. Às vezes tu acha assim, poxa, queria saber orar mais. Pois nós temos uma escola de oração para te ajudar. Não sei se tu sabias disso, querido, mas 90% dos teus problemas tu resolverias tendo uma vida de oração. 90% deles tu resolveria sabendo falar com o Pai. E ir no foco, como deverias ir. Por isso que nós criamos, a Adri idealizou isso há alguns anos, a escola de oração aqui na Sala Floripa. Tu não pode perder, querido, ministrado pelos pastores, que vai te ajudar demais. Então anote, para tu ter esse conhecimento. Para eu ter conhecimento de Deus, eu preciso estudar as Escrituras. Para eu estudar as Escrituras, eu preciso de todas as ferramentas possíveis. E nós aqui te oferecemos o Instituto de Vencedores. Bispo, eu não fiz revisão de vidas, mas eu quero muito conhecer o Instituto de Vencedores. Posso? Pode. Tu acredita? Pode. E depois tu faz um próximo revisão de vida, sem problema. Mas se tu queres conhecer mais da palavra de Deus, o Instituto de Vencedores é o teu lugar, amado. Tu não podes perder. Além disso, oração, oração, oração. Aí tu vais começar a conhecer Deus, conhecer a pessoa de Deus. E nós temos aqui o Mergulhe Mais. Tu não podes perder. Nós temos aqui a escola de oração que tu não podes perder. Tudo isso é força. Força para o teu interior. Amém, amado? Esse é o primeiro tópico. Minha primeira forma de amar a Deus
é conhecendo a Deus. Segunda, anote, e essa é a segunda e última da noite. Para tu saber a terceira, só domingo que vem. A segunda é crer. Eu preciso crer. Quando a gente fala de crer, nós estamos falando de fé. Quando nós estamos falando de crer, estamos falando de uma atitude contrária ao que todos falam, ao que o mundo impõe, tudo. Não é uma atitude contra a realidade, não é. É uma coisa, inclusive, mais profunda. É uma atitude contra a aparência da realidade. Porque a realidade é muito mais do que nós enxergamos. Concorda, querido? Ou só existe aquilo que tu vê? Não, né? Existem micromoléculas que tu não vê e elas existem. Então, assim, não é por aí. Então, a realidade é mais além do que tu enxerga. E aquele que vive pela fé, ele vive debaixo de princípios muito focados e profundos que transcendem aquilo que os olhos nos veem. Para crer em Deus, tu precisa de fé. Tu precisa acreditar. A Bíblia chega a dizer que quem não tem fé, é impossível agradar a Deus. Porque como é que vai acreditar sem fé? Não dá. A base do crer é uma ferramenta que Deus estabeleceu para o homem para alcançar essa realidade sobrenatural. Todas as vezes que Jesus curou alguém, todas as vezes, o que ele disse para as pessoas? Vocês lembram? Vai que a tua fé te salvou, te curou. Tua postura, a tua fé, a tua atitude. Jesus, ele inaugura o tempo da fé. É através de Jesus. O Antigo Testamento não tem essa palavra, sabia? Fé. A palavra fé vem através de Jesus, ensinada por Jesus, provocada por Jesus. Provocada, ele diz assim, algumas vezes, nem em Israel encontrei fé como dessa mulher, que não é de Israel. Nem em Israel vi fé como desse homem, centurião romano. Jesus provoca os judeus. Jesus chega para os discípulos e vocês são homens de pequena fé. Ou seja, ele provoca isso. Ele instiga eles a crescer na fé, a ter posturas de fé, a crer em Deus, crer na palavra, crer nas promessas. Todas as vezes que o povo de Israel duvidou de Deus, se deram muito mal. Todas as vezes que o povo ditou em Deus plenamente, cresceram e frutificaram. Portanto, para eu amar a Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso crer, acreditar. E eu tenho alguns textos muito importantes para compartilhar contigo. O primeiro deles está em João, capítulo 1, versículo 12. Um texto que eu amo demais, e a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Mas a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes dado um poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Esse texto é muito importante. Ele começa pondo algumas polêmicas no ar. Não é? Peraí, se somente os que receberam ele foi dado um poder especial para se tornar filho, quer dizer que não eram filho antes? É isso que esse texto quer dizer. É isso que ele está falando. As pessoas, para se tornarem filhos de Deus, precisam recebê-lo e crer no seu nome. O que eles são então, bispo? São pessoas criadas por Deus, mas fazer parte da família de Deus, adotados por Deus, porque nós somos filhos adotivos, pela palavra diz isso, né? Que nós fomos colocados dentro da família de Deus, fomos adotados por Ele para fazer parte da sua família. O texto diz que para eu fazer parte da sua família, eu preciso recebê-lo. Porque algo extraordinário e profundo e espiritual acontece dentro de mim quando eu o recebo. Eu recebo um poder de me tornar filho. Eu recebo uma transformação interior. E daqui nós já falamos muito a respeito disso, que é a do Espírito, ativada, colocada na tomada pelo Espírito Santo. Vocês lembram que nós ministramos aqui uma série a respeito disso?
Quando Deus ativa dentro de nós a sua vida espiritual e nós nascemos de novo, novas criaturas, nascidas de novo a partir da obra de Deus. Nos tornamos filhos quando recebemos a Jesus em nosso coração e cremos em seu nome. Então é muito importante. Quando eu falo de crer, me define tudo. Porque se eu não creio, se eu recebo ele assim meio que da boca para fora, da boca para fora também acontece dentro de mim. Fica tudo igual. Tudo na mesma. Agora, quando eu recebo em minha vida, aí, crendo no seu nome, eu sou transformado por Deus. Faço parte da sua família. Sou um membro da sua família quando eu recebo e creio nele. Veja o próximo texto. Veja se fica um pouquinho mais claro. Veja, Romanos, no capítulo 10. Antes de nós irmos em Romanos, vamos antes em João 3,16 até o 19. Abra comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele, o quê? Crê. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha aqui. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. Olha só. A luz, voltou o tema, a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. O julgamento de Deus, quando vier ao mundo, será baseado neste versículo. Jesus veio ao mundo trazendo o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento da vida, o conhecimento da graça, do amor, mas os homens preferiram viver na ignorância porque amavam as suas maldades, amavam suas atitudes, amavam suas traições, amavam suas mentiras. E, portanto, um dia esse julgamento chegará. Pessoas preferiram o caminho da escuridão do que o caminho da luz, mesmo a luz tendo vindo ao mundo. Mas todo aquele que nele crê, não perece. Pelo contrário, tem a vida eterna. Amém, querido? Por isso, para eu amar a Deus, eu preciso crer. E se tu aprender, querida igreja da Sara Floripa, a crer, vai ser difícil te derrotar. Vai ser muito difícil te derrubar. Vai ser muito difícil te fazer desistir. Quantos querem crer em Deus desta forma? Amém? E agora sim, Romanos. Romanos no capítulo 10, meu último texto. Romanos 10. Veja se esclarece as coisas para vocês. Do 9 ao 11. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração o quê? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E olha o esclarecimento, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Sabe o que é isso? Isso significa que tu vai chegar na presença de Deus, quando chegar o teu dia de ir para o céu, e tu chegando no céu, ele vai dizer: seja bem-vindo, tu não é confundido, eu te conheço, tu crê. Está me entendendo, querido? O Senhor vai te olhar e vai dizer: eu sei quem tu és, eu não consigo te confundir, porque tu tens a minha marca, tu crê, tu tens fé.
Tu tem posição que ultrapassa os olhos naturais. Tu permaneces na minha palavra. A minha palavra é o teu sustento. As minhas promessas são quem te incentivam a prosseguir. As minhas palavras te fortalecem e tu acredita nelas em qualquer circunstância. Quem vive assim, crendo em Deus, tem a marca da promessa de Deus em seu coração, vive na presença de Deus e nunca é confundido. Pelo contrário, glória a Deus, Ele te conhece como ninguém, Ele te chama pelo teu próprio nome, Ele sabe quem tu és. Quem não crê já está julgado, mas quem nele crê não é julgado. Pelo contrário, ele vive a vida do tipo de Deus, vive a vida que Deus tem para nós.